Faremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, com os itens 3, 4, 5 e 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que, se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulos 8, versículos 1 a 5. Item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos, que aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhes disseram: nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulos 20, versículo 20 a 28. Item 5. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulos 14, versículos 1 e de 7 a 11. Item 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E nesta: todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra,
e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecente de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, senão quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. E conosco aqui hoje, para facilitar e também para nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, a nossa querida amiga Gisele Eleutério. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Boa noite a todos os presentes, aos internautas. Às quartas-feiras a gente dá continuidade ao estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 7. E o capítulo 7, ele inaugura uma série de capítulos que são capítulos direcionados às bem-aventuranças. É o 7, o 8, o 9 e o 10. São 4 capítulos que o Evangelho se debruça sobre o Sermão do Monte. Todos nós, em algum momento, a gente já ouviu palestras, a gente já leu passagem do Evangelho em relação ao Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Gandhi falava que a gente podia destruir toda a literatura bíblica. Se ficasse o Sermão do Monte, tudo estaria salvo. Porque, na verdade, as bem-aventuranças, elas são balizamentos para a nossa evolução. E o primeiro capítulo, que é exatamente o que a gente vai estudar hoje, que vocês já começaram a estudar na semana passada, bem-aventurados pobres de espírito, é a primeira das bem-aventuranças, a humildade. E quando a gente estuda bem-aventurança, a gente entende que ela sempre tem uma condição e um resultado. Bem-aventurados os pobres de espírito, é a condição. Qual que é o resultado? Alcançarão o reino dos céus. Todas elas são assim. Tem uma condição e um resultado. Façam isso que alcançarão aquilo. E as bem-aventuranças, a gente fala que é uma escadinha, É uma escadinha em que gradativamente nós, enquanto espíritos em evolução, vamos galgando virtudes. São conquistas de virtudes. E quando a gente fala que as bem-aventuranças são balizamentos para a nossa evolução, é porque elas vão dando um norte. O que a gente tem que conquistar? E a primeira das conquistas que esse capítulo 7 nos convida é que a gente consiga ser, de fato, humildes. Então, quando fala, bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança é a humildade, porque só o humilde evolui. Só o humilde um dia alcançará o reino dos céus. Porque ele se propõe a mudança, ele aceita o convite da perfeição relativa. Sede vós perfeitos como vosso Pai Celestial. Esse é o convite. Só aceita quem é humilde. Porque o arrogante, o orgulhoso, aquele que já detém todas as verdades, ele não precisa de nada. Ele não precisa de mudar, ele não precisa de se reformar, ele não precisa transformar seus valores, nem seus atos, nem suas palavras,
porque Ele já é a perfeição. E quantos, hoje, a gente liga a televisão, quantos destes arrogantes a gente assiste? Não é um nem dois, são muitos. São muitos que pela arrogância, pelo orgulho, por serem detentores da verdade, propõem guerras, propõem matanças, propõem situações econômicas dificílimas para muita gente. O que eles têm? A arrogância e o orgulho. E é esse convite que esse capítulo 7 nos faz. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. E na nossa parte, na minha parte que me coube foi dos itens 3 a 6 que foi lido, Jesus começa nos convidando a ser crianças. E crianças, do ponto de vista bem biológico e social que a gente tem de imagem de criança. Porque se a gente for pensar dentro do prisma espírita, os nossos filhos podem ser espíritos muito mais velhos do que nós, muito mais evoluídos do que nós. Mas do ponto de vista carnal, biológico, dessa atual encarnação, quando nasce um bebê, a gente vê a pureza daquela criança. É uma criança sem maldade. E é uma criança que quando a gente estuda desenvolvimento neuropsicomotor, o que a gente vê que a criança tem? Ela é ávida de crescimento, ela é ávida de aprendizado, ela quer tudo, ela quer aprender tudo, é por que para cá, por que para lá, porque ela tem uma necessidade absurda de crescer, de evoluir e se desenvolver. Então, quando Jesus nos convida a ser crianças, Ele está nos pedindo, sejam puros como uma criança. E sejam ávidos de mudança, de crescimento, de evolução como toda criança. E aí Ele nos compara com essa criança, E Ele fala, digo-vos em verdade, que se não converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Porque uma das últimas virtudes alcançadas na bem-aventuranças é bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus em todas as coisas. É uma das últimas bem-aventuranças, que nos assemelha muito a Jesus, que nos assemelha muito a Chico, a Divaldo, a Francisco Xavier, a várias, Francisco de Assis, nos assemelha àqueles que veem em todos a pureza de Deus. Então, quando Ele nos convida, sejam como crianças, é exatamente nesses dois sentidos. Tentem ver pureza. Tentem ter anseio de crescimento, de evolução e de aprendizado. Isso é que é ser criança. Ele faz uns convites, primeiro deles, no Mateus 8, no versículo 1 a 5, ele fala exatamente que aquele que quer alcançar o reino dos céus, primeiro tente ser como criança. E é exatamente, eu não sei, todos nós já percebemos isso nas nossas casas, nas nossas famílias, o quanto que a criança, ela é espontânea, e ela fala, não sei, O tempo todo ela fala que não sabe, mostrando que ela quer aprender. E quantos de nós, hoje, adultos, temos extrema dificuldade em assumir nossas fraquezas, nossas dificuldades, a nossa ignorância? Porque todos nós nascemos simples e ignorantes. E à medida que a gente vai evoluindo ao longo de inúmeras reencarnações, a gente vai tomando conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, e isso nos cobra uma outra postura de vida. A primeira postura que nos é cobrada é: sedes humildes, porque só os humildes alcançarão o reino dos céus. Só os humildes aceitarão de prontidão o convite à perfeição. E aí o texto vai colocando para a gente que o que está acontecendo à medida que a gente vem evoluindo, A gente vem em inúmeras reencarnações, e o que aconteceu com a humanidade? O nosso intelecto está lá em cima. Hoje a gente pega um celular,
que ele substitui quase tudo da nossa vida. Substitui computador, calculadoras, mapas, agendas, na nossa mão. Isso é alta tecnologia, criadas por nós extremamente inteligentes, extremamente cultos do ponto de vista do intelecto. Mas a humanidade fez isso do ponto de vista do intelecto, mas nós não atingimos o nosso desenvolvimento moral como a gente desenvolveu o nosso intelecto. E esse crescimento intelecto tão avantajado, tão importante, fez com que a gente se tornasse extremamente orgulhosos do nosso poder enquanto seres pensantes. Nós podemos tudo, não é assim? Nós podemos criar armas nucleares, a gente pode criar uma série de questões aí tecnológicas. A profissão de mais avanço hoje é TI, tecnologia de informação, ciência da computação. Por que está no auge? Porque é o grande poder intelecto em que a humanidade se encontra hoje. Mas, ao mesmo tempo que a gente está alcançando, isso é bom, socialmente isso é extremamente bom, a gente precisa de tecnologia, mas chegou um momento que hoje nós temos que ter a humildade de entender que não é só os avanços racionais, a gente tem que ter humildade de ver a nossa ignorância espiritual ainda. E quando Jesus nos convida a isso, a sermos crianças, é entendermos que nós temos muito ainda a caminhar. Então, o que a gente tem observado na humanidade é que é um grande avanço intelectual, e isso faz com que a gente se torne arrogante, orgulhoso, cada vez mais individualista, e a gente perde o principal aprendizado, que seria o aprendizado das virtudes, das bem-aventuranças, e a primeira delas é exatamente a humildade. Na segunda passagem do Evangelho, que é citado aqui, quando os filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu pede, deixa eu sentar à direita um filho, o outro à esquerda, poder. Porque estar do lado de Jesus, à sua direita e esquerda, seria de extremo poder. E aí Jesus fala claramente, que assim não deve ser entre vós. Aquele que quiser se tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É um convite para que a gente seja muito mais aquele que serve do que aquele que é servido. E aí é um convite à fraternidade, à solidariedade, à caridade. Que a gente dê muito mais do que espere receber. Que a gente seja muito mais servo, que esse poder que a mãe de Zebedeu pede para os seus filhos, que a gente entenda que esse poder na terra é um poder extremamente efêmero. E aí o texto nos coloca que aquele que ocupa um poder enorme na terra, vão pensar os grandes aí, presidentes de países, presidentes de grandes organizações financeiras, que têm um extremo poder, quando a gente pensa nessas pessoas da Ásia, com extremo poder, não só social, mas principalmente financeiro, a gente tem que pensar, será que esse mesmo poder que essas pessoas encarnadas hoje estão aqui na Terra, será o mesmo poder no plano espiritual? E aí a gente vai ver que um Chico, na sua simplicidade, na sua casa simples, na sua vida extremamente modesta, o poder que ele tem no plano espiritual é infinitamente maior que um príncipe, que um rei, que um presidente de um país que ocupa isso aqui hoje. É completamente diferente esse poder nos planos em que a gente migra. Ora a gente está no plano espiritual, ora a gente está no plano terrestre.
E esses lugares de poder que nós ocupamos aqui, com certeza, não são os mesmos que a gente vai ocupar no plano espiritual. E a doutrina espírita é tão interessante, é tão misericordiosa a gente entender a doutrina, que as reencarnações, elas não são iguais. Ora, eu posso vir como uma rainha, uma milionária, uma grande empresária. Ora, eu posso vir numa situação de miséria. E aí a gente vivencia, no próprio plano terrestre, esse falso poder que a mãe de Zebedeu pediu para os seus filhos. Né? Porque se eu estou num lugar de status social, de extrema riqueza, e aí está a prova da riqueza, né? A gente trabalha, fica assim, eu podia tanto ficar rico, né? Mas vamos torcer para não ficar. Porque ficar rico, ser rico, a riqueza da forma que ela se mostra no sistema capitalista hoje, é uma das provas mais difíceis. Porque o poder, dinheiro, todo, né, essa riqueza mesmo que se apresenta do ponto de vista material, ela entorpece o ser em evolução. Ela confunde o ser em evolução. Porque ela passa a entender que o ter é infinitamente melhor do que o ser. Que trabalhar horrores para ganhar dinheiro é muito mais importante que se trabalhar para conseguir galgar as virtudes que as bem-aventuranças nos proporcionam e nos solicitam enquanto balizamento da nossa evolução. Então, a doutrina espírita nos esclarece que, como a gente está sempre reencarnando e tudo é temporário e transitório, a gente pode sim ter vivido em situações de muito poder em outras existências. Mas esse exercício da humildade, ele se torna cada vez mais difícil. Quanto mais poder na Terra, mais difícil vivenciar a humildade. Então, essa segunda parte nos coloca nesse sentido. O item 5 nos convida, que é, né, o do jantar. Quando fordes convidados, sente num lugar mais afastado, não busque um lugar de destaque. E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer hoje. Eu estava falando dos celulares, o quanto essa juventude busca por visibilidade, né? Esse texto aqui da passagem nos fala, quando fordes convidados, senta lá no cantinho, não busca lugar de destaque, porque você pode ser convidado a se retirar, se tiverem pessoas que de fato mereçam aquele lugar que você ocupou. Fala da nossa humildade, né? Fala de novo da nossa postura, desse destaque que a gente está sempre buscando. Eu fiz o estudo aqui ontem, e eu até citei o Roberto Lúcio, que ele fala, sempre que um orador vem, que faz uma palestra, vocês acham que é só caridade dele vir aqui? Não, é vaidade. Porque normalmente nós que fazemos palestras, nós que assumimos o púlpito, pegamos o microfone, damos aula, fazemos palestras, nós somos vaidosos. E aí ele fala exatamente isso. O que você está buscando? É destaque. E eu estava falando da questão da visibilidade hoje. Hoje nós estamos num mundo que é líquido, em que esses balizamentos estão cada vez mais fluidos, e um mundo que busca ser visto o tempo todo. Os adolescentes hoje, né, todos eles escravos da mídia, todos escravos do Instagram, eles querem saber quantos likes, quem viu o que ele postou. Se ninguém postou, ele deprime, buscando esse destaque, essa visibilidade, em que nada vai fazer com que ele evolua do ponto de vista das virtudes. Pelo contrário, né? O que a gente tem visto
essa busca de visibilidade cada vez maior, desse poder nas mídias, desse poder, de uma forma geral, com destaque na sociedade, levando um número enorme de depressões na adolescência, como a gente nunca viu antes. Né? E aí são grandes armadilhas que eu falei com vocês do alto intelecto. Quanto mais intelecto, quanto mais a gente evolui intelectualmente, menos a gente se predispõe a ser criança. Menos a gente se predispõe à humildade. E nesse sentido, menos a gente se predispõe ao crescimento, ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento e à evolução. Porque nós nos tornamos arrogantes, orgulhosos. E essa passagem, né, o capítulo todo dos pobres de espírito, vai falar, em cada pedacinho dele, ele vai falar exatamente disso. A humildade é o pontapé inicial, é a alavanca inicial para que a gente possa aceitar as mudanças necessárias para o nosso processo evolutivo. E aí o texto, né, à medida que o capítulo vai seguindo, ele vai falar do orgulho, porque a humildade me aproxima do reino dos céus, porque ela me aproxima dos ensinamentos de Jesus, me aproxima das bem-aventuranças, me aproxima desse processo de crescimento. Mas o orgulho, ele impede tudo isso. Porque o orgulhoso é o dono da verdade. E se eu sou dono da verdade, eu estou pronto. Aquilo, a gente não fala assim, é assim, ponto final. A gente não usa muito esse termo. A gente não brinca assim o tempo todo. É assim, ponto final. Quer dizer, é assim. Orgulhoso que é assim. Porque ele, então, se coloca nesse lugar de poder, que ele é aquele que domina todo o intelecto e com isso faz com que ele tenha um poder que o afasta de Deus, que o afasta dos ensinamentos básicos para que a gente possa evoluir. E aí o texto vem colocando para a gente, né, essa questão, onde está o nosso tesouro? Né? Quando a gente pensa na humildade, na minha posição atual na Terra, o que eu busco hoje? Onde eu estou colocando toda a minha energia em termos de crescimento? Eu quero ser um profissional melhor, eu quero ganhar melhor, eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, isso é ótimo, ótimo, né? Quanto mais conforto nós pudermos ter, melhor. Quanto mais a sociedade puder ter bens materiais de forma equitativa, que todos tenham de forma igualitária, ótimo. O que a gente não pode é fazer com que esse anseio do poder, esse anseio, né, quando a mãe, né, coloca lá um filho à direita, um à esquerda, ele está querendo definir, está querendo que aqueles dois filhos tenham um poder, né? Talvez possam ter, Jesus deixa claro que um pode sentar à direita ou à esquerda, mas será que eles vão beber o cálice dele? Será que eles vão topar a evolução? Ele deixa muito claro, né? Ele até fala que eles podem sentar à direita. É certo que bebereis o cálice que eu beber? Nada nos é dado de graça, nada. Todo esse processo evolutivo de idas e vindas, ele é pautado por leis muito claras. Lei da justiça, todos nós nascemos simples e ignorantes, e aí vem a humildade nos ancorar nesse processo, né? Nascemos simples e ignorantes, mas nós temos uma lei que pauta a nossa evolução, que é a nossa lei da liberdade. O nosso livre-arbítrio. Então, quando a mãe de Zebedeu, né, os filhos de Zebedeu, vira e fala, senta à direita, à esquerda, não, pode vir, mas vocês vão aceitar o desafio? Vocês vão fazer escolhas suficientes e necessárias para sentar à direita e à esquerda? Porque direita e esquerda é poder.
E quem tem poder é um Chico, é um Francisco de Assis, é um Gandhi, é um Jesus. Eles têm poder. E se nós queremos ter um poder semelhante, como essa passagem nos mostra, cabe a nós a primeira das atribuições das bem-aventuranças: sede humildes, sede servos, sede crianças. Isso é um compromisso, né? Isso é um compromisso diário. O compromisso de mudança, o compromisso de desenvolvimento, o compromisso de crescimento, ele é diário. Todos os dias a gente tem que dar conta de pensar: como eu vivi hoje? Quais foram, né, em que eu mais incentivei aquilo, em que eu mais investi hoje do ponto de vista do ter ou do ser? Que a gente saia daqui, né? As bem-aventuranças, quem me conhece sabe que é uma das... Eu concordo plenamente com Gandhi, eu acho que se a gente conseguir se debruçar sobre as bem-aventuranças, a gente vai se debruçar sobre o que é de mais importante e impactante dentro dos ensinamentos de Jesus, né? E para a gente ser puro, como uma das últimas bem-aventuranças, a gente tem que fazer esse compromisso diário de humildade. O compromisso diário de sermos servos, de servir. Porque é exatamente esse poder que a gente vai assumindo aqui, esse poder espiritual, esse poder virtuoso, que vai fazer com que a gente consiga voltar numa outra reencarnação, numa situação mais satisfatória. Que a gente seja luz. Ontem eu fiz esse estudo, que é ser sal e luz na terra, que a gente, enquanto espírita, enquanto cristãos, enquanto homens de bem, a gente seja luz, a gente seja sal. E a gente mostre para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a sociedade, o que de fato importa. Onde está o poder, onde está o tesouro? Que é exatamente nas virtudes que a gente vai conquistando gradativamente ao longo das nossas existências. Que a gente saia daqui com esse compromisso de se analisar, de refletir e de pensar o quanto eu consigo ser humilde, o quanto eu consigo servir, para que de fato eu faça valer essa encarnação atual. Boa noite, obrigada. Na próxima semana nós temos continuidade do capítulo, né? Ele demora um pouquinho, mas lembrando que do capítulo 7 a 10, todas as quartas-feiras, a gente vai estar estudando as bem-aventuranças. Ok?